a gente falou no bloco anterior que, enfim, é possível fazer, de repente, um circuito, uma atividade um pouco mais intensa, alimentação bem balanceada. Aí sim é possível entrar em forma para o verão. Mais ou menos quantos quilos, de que forma ganhar peso, de que forma ganhar músculo, aliás, né? O peso, porque as pessoas normalmente acabam ganhando peso na academia, né? Silvio. Esse é um fator que tem que ser bem distinguido, e através de uma avaliação física, que eu sempre indico, nós iremos saber o que é a massa magra, o que é o tecido ácido graxo ou gordura, né? Porque muitas vezes acontece até com mulheres, devido a vários ciclos hormonais que as mulheres passam por dia, né? Então o que ocorre? Ela chega na balança, então... Ai, aumentei o peso, nada, é a massa magra, já quero né? sair da academia. Sim. Né? Então é um dos erros fatídicos aí que ocorre. Então os profissionais, educadores físicos e avaliadores já vão passar. O percentual da senhora é X, o ideal é Y. Mesmo porque tem que respeitar a individualidade biológica de cada aluno, de cada cliente. Então, às vezes, ele tem uma densidade óssea diferente da amiga que fez determinados tempos ou até menor, né? Isso é muito legal a gente falar, porque assim, eu tenho, digamos assim, 1,72 de altura e X de peso, eu tenho 1,60, eu tenho tal de peso, a minha amiga tem igual, mas ela é bem mais magra. Não tem nada a ver, cada pessoa tem o seu biotipo, o fato do peso ósseo, como você falou, aí interfere muito. Então não é o certo 10 quilos a menos, 5 quilos a menos que a altura, não é bem por aí. Não é, e eu justamente assim, eu tenho um pouco de receio nessas tabelas, né? Que de repente você está no estacionamento e chega no seu carro e tem uma tabela, eu tenho 1,60 m, professor, eu vou entrar em depressão, que eu tô fora, eu verifiquei hoje que eu tenho... Então, a gente tem a biotipagem, a pessoa que é ectomórfica, que tem um corpo que é mais longilíneo, que é diferente de uma pessoa que é, por exemplo, mesomórfica, que também é mediana, tem um corpo mais compacto, e uma endomórfica, que é aquela mais compacta ainda, mais gordinha, aquela que tem que estar sempre cuidando da nutrição. Ah, que legal saber disso. Nada melhor que uma avaliação, né? Para saber que tipo de corpo se tem. Aí assim, você aí de casa, tem alguma dúvida com relação a isso que a gente está falando, que a gente está comentando aqui, é só ligar para cá, tá? 33400070, esse é o nosso telefone aqui na RIC Record. Nádia, qual seria a alimentação correta? Tem uma receita de bolo aí para chegar em forma? Não tem uma receita de bolo. Na verdade, no consultório a gente vai ter que avaliar, depois dessa avaliação física que o Silvio comentou, eu preciso avaliar rotina do cliente, horários e principalmente o que ele vai fazer de atividade física. Ele é um para começar, ele é um iniciante ou ele já é um atleta profissional? Qual é o horário dessa atividade física? Que tipo de atividade física? A gente está falando de aulas body system ou a gente está falando de musculação? Então não existe uma receita de bolo. O que difere das aulas body system para musculação? Então, normalmente essas aulas, por mais que o gasto momentâneo, né, seja maior do que a musculação, os treinos de musculação, quando bem executados, na minha opinião, tem um gasto calórico e de uma intensidade mais expressiva. Então, essa alimentação, por exemplo, pré e pós-treino, que na minha opinião são fundamentais para o praticante de atividade física, precisam ser mais reforçadas. Mas existe aí sim algumas dicas do que se pode comer antes, do que se pode comer depois, tá? Então vamos lá, vamos passar. Então, na minha opinião, uma refeição pré-treino, ela precisa acontecer pelo menos 1 hora pra gente falar de refeição, tá? Então, quer dizer, faz de manhã cedo, acorda 1 hora antes, nada de tomar o café e ir direto pra academia. E isso acontece muito, tá? Praticantes de atividade física que fazem ali pelo horário da manhã, às vezes até por preguiça, por tempo, acabam saindo de casa sem tomar café da manhã, tá? Então, essa refeição pré-treino, ela vai ajudar no quê? Ela é que vai garantir a energia, a disposição pro indivíduo treinar, ela vai retardar a fadiga muscular, ela vai melhorar o rendimento dessa pessoa durante o treino. Então, qual seria acontecer. Na minha opinião, tá? Nada que envolva uma digestão e absorção muito demoradas, ou seja, alimentos ricos em fibras não caem bem antes de uma refeição pré-treino. Eu vejo muita gente recomendando frutas e sucos de frutas, não é o mais interessante para esse momento, justamente por questão da fibra. Eu preciso dessa refeição alguma coisa de rápida digestão e absorção. Como o quê? Como, por exemplo, batata, frango, proteína e carboidratos, no caso, um pão, um sanduíche de pão integral. Ah, mas o pão integral não tem fibras? Olha, a maioria dos pães integrais que a gente vê no mercado tem pouco de fibra, tá? O pão integral, eu acho que 50% dele é farinha branca e 50% no máximo farinha integral. Então não tem tanta fibra quanto a gente imagina, tá? E essa refeição pré-treino, na verdade, vai depender de que refeição que é. A gente tá falando de café da manhã, a gente tá falando de almoço, tá falando de jantar. Tá, uma rápida aí de café da manhã, almoço e jantar. Tá, uma rápida de café da manhã. Eu acredito que a gente pode trabalhar com shake, por exemplo, tá?
com alguma proteína dentro, um leite de baixa lactose, uma aveia, banana no máximo como fruta, tá? A banana é uma das poucas frutas que eu acho que numa refeição pré-treino pode entrar, porque ela não tem muita fibra, promove energia rápida, é convertida em energia rápida. Ou então, tradicional sanduíche, pão e peito de peru, queijo branco, pão integral. Tá? Como eu te falei, precisa pelo menos ter um intervalo de 1 hora para a prática da atividade física. E no almoço, tá? jantar, você já citou antes, seria mais a batata, o frango. O arroz integral, o frango, tá? Nada de muito feijão, alimentos gordurosos, alimentos pesados, isso vai dificultar a digestão. Provavelmente esse aluno, essa praticante de atividade física vai sentir sono durante o treino, porque o processo digestivo vai estar acontecendo, e isso requer um gasto energético, e aí a energia do corpo, digamos assim, ela vai se concentrar no estômago. E, consequentemente, não vai ter tanta energia para treinar. Olha só que interessante. Daqui a pouquinho a gente fala da alimentação pós-treino, mas antes a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é a Ivanilde. Ivanilde? Uma informação. Eu tenho problema eu fazer um bom café da manhã, mas na volta da caminhada é que eu não consigo tomar um café de manhã cedo. Você não come nada e sai para caminhar? Isso. E aí, Nádia? Então, na minha opinião, tá errado. Por quê? Ela passou horas durante a noite em jejum. Então, os estoques dela de glicogênio, que é a reserva de carboidrato que a gente tem, estão baixas. E durante uma caminhada, que é a atividade física que ela faz, o que ela mais vai usar é justamente esse estoque de glicogênio. Então, o que acontece? Nessa falta de glicogênio, o organismo vai acabar optando por o quê? Pela reserva de proteína, ou seja, a massa muscular. Então, nessa caminhada, há uma grande probabilidade de ela estar queimando o quê? Massa muscular. Tá? E aí a gordura não tá usando. Então esse é o problema da atividade física em jejum, tá? E ela comer logo depois, como é o caso que ela falou? Então, comer depois não tem problema, precisa comer sim, mas tem que comer antes. Daí, por exemplo, eu levanto e em 10 minutos eu tô indo caminhar. Esse é o tempo que eu tenho para essa suposta refeição pré-treino. Aí a gente entra na história da banana ou de alguma bebida carboidratada, esses Gatorades da vida, tá? Os isotônicos é uma boa opção. Na verdade, teoricamente, se trabalha com refeições mais líquidas de 1 hora para frente da atividade física. E o pós-treino, qual seria a alimentação? Então, pós-treino é fundamental ter um carboidrato para repor aquela energia que foi gastada durante o treino, e sim ter uma fonte de proteína também, de preferência de rápida digestão e absorção, para que a pessoa consiga repor aquela reserva muscular que foi trabalhada ali durante a atividade física. Como o quê? Como frango, por exemplo, ou para quem pode estar investindo num shake proteico, tá? Um suplemento alimentar de rápida digestão e absorção. Essa, na minha opinião, é a parte conveniente dos suplementos alimentares. Então a proteína viria depois do treino? A proteína depois, associada a um carboidrato. Barrinha de cereal? Não. Não? Não. Eu tenho um pé atrás em relação à barrinha de cereais. Eu costumo dizer para os meus clientes que eles nunca vão encontrar em dieta minha barrinhas de cereais. Por quê? Tá? Claro. É você, o doutor Gaziero, já falou contra elas? Oh, meu Deus! Eu vou generalizar, podem existir exceções, tá? Então, assim, por que não barrinha de cereal, na minha opinião? Elas são pobres em fibras, ao contrário do que se prega. A maioria tem flocos de arroz e flocos de milho, que são pobres em valor nutricional, de tudo, inclusive de fibras, tá? A maioria das barrinhas de cereais vem associadas àquela gostosa camadinha de chocolate, que é gordura hidrogenada pura. E para quem não sabe como se faz uma barrinha de cereal, vão partir do princípio de uma granola, né? Se a gente for numa loja de produtos naturais e pedir aveia, uvas passas, flocos de arroz, flocos de milho, e em casa misturar isso, não vai ficar com cara de granola, porque aqui a granola é crocante e coradinha. Então o que é adicionado ali naquela granola para ela ficar crocante e coradinha? Muito açúcar, aquele xarope de glicose, tá? Aquele xarope de milho. Entenderam? Que legal. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Suzy. É Franciele. Franciele. Oi, Fran. Você fala de onde? Daqui do centro. Daqui do centro, aqui de Blumenau. Perfeito. Isso. Fran, qual a sua dúvida? É que assim, eu fui numa nutricionista, depois que eu ganhei a minha menina, então ela fez um tipo de um cardápio, que eu tinha que almoçar, jantar, tomar de café da manhã, aquele lanchinho da tarde. Fiz tudo, comprei tudo como ela tinha pedido, tudo light, substituí o pão normal por pão integral, e eu engordei bem mais do que eu já estava gorda. E o que tinha, mais ou menos? Dá uma breve pincelada aí pra gente, qual era esse seu carro? Ela pedia para tomar uma xícara de café com leite desnatado, mais uma fatia de pão integral, ou substituía por um iogurte ou um suco, e foi o que eu fui fazendo. Eu engordei 7 quilos a mais do que eu já tinha. E você malha, você faz atividade física? Sim, eu caminho de manhã e caminho à noite, porque eu venho e vou. Nossa, 2 vezes por dia? 2 vezes por dia, é isso, sim, né? Sim, eu moro lá na Itapavazinha e venho pro centro caminhando.
Então, e aí? O que aconteceu com ela, Nádia? Então, eu acredito, primeiro, né? Cada nutricionista com a sua filosofia de trabalho. Não cabe a mim julgar o procedimento de cada uma. O que eu acredito que nesse caso teria que ter sido acompanhado? O que o Silvio inicialmente falou, tá? Primeiro, uma avaliação física, para saber o que foi esse peso que ela ganhou, tá? Tem um ponto de interrogação ali para saber se isso realmente foi gordura, né? Eu engordei, ou seja, aumentei a minha massa adiposa. Pode ter sido a massa magra. Ou eu aumentei a minha massa muscular. Tá? E para que não aconteça esse tipo de erro, esse é o problema, na verdade, das dietas prontas, tá? Por quê? Quando a gente não tem o trabalho de calcular o gasto energético do indivíduo, por exemplo, eu não sei quantas calorias você gasta e eu vou montar um plano alimentar para ti, eu supostamente estou dando um tiro no escuro, porque eu não sei qual é o teu gasto calórico. Então, na minha prática clínica, eu primeiro vou investigar isso, que atividade física é essa e qual é o gasto calórico do meu cliente, para depois montar um plano alimentar para ele, calcular esse plano alimentar para ver se realmente eu estou promovendo uma restrição de calorias, tá? Então é isso aí que tem que investigar, se essa dieta realmente ela tinha menos calorias do que a pessoa gastava no dia, tá? E o que foi esse ganho? Foi massa muscular, foi Então assim, Fran, você tem que investigar primeiro para saber se é realmente a gordura ou se é a massa magra. Às vezes você ganhou peso de massa magra. Você, na verdade, se for falar, perdeu a gordura, né? Isso acontece e muito. Vai ter um evento agora, Silvio, no próximo sábado, né? Que vai, bom, aqui a Nádia só deu uma pincelada, você também falou um pouquinho que é possível chegar em forma para o verão. Vocês vão estar dando uma palestra para as pessoas que têm esse interesse em entrar em forma até o verão? Sim, nós fizemos um trabalho de pesquisa aí já de uns 8 meses aí, né? E em conjunto com universidades, com nutricionistas, a Nádia esteve junto, e para trazer vários questionamentos de alunos, como da sua telespectadora, e chegar nessa conclusão. Está na hora de Blumenau ter uma palestra ao porte que a cidade mereça. E não só sem questionar as festas gastronômicas da cidade, mas também trazer esse lado da saúde, que é importante, até porque se tu não tem saúde, tu não vai pra festa. Claro, Blumenau e região. Região, né? Então aqui em âmbito Blumenau vai ser uma das primeiras desse porte. Então a gente está trazendo a minha amiga aqui, Nádia, está trazendo o Dr. Tiago Soares, campeão brasileiro de fisiculturismo, professor Henrique Dugan. Então a gente está trazendo os melhores especialistas para estarem num só evento no Hotel Rimeblau, 14h30 de sábado agora. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Tem que fazer inscrição, né? Tem que fazer inscrição. E uma novidade até para o programa da Susan, nós vamos aqui fazer uma surpresa aqui, 2 convites, né? Ah, legal. Para as telespectadores aqui da Susan que ligarem aqui para prestigiarem conosco. Então vamos lá, tá lançado aí, ó, gente. As 2 primeiras pessoas que ligarem agora pro 33400070 levam cada uma, então, um ingresso para curtir essa palestra, se informar melhor para chegar em forma aí pro verão. O telefone também, para quem quiser, tem interesse aí em participar da palestra, desse evento que vai acontecer no Rimemblau, é o 8408-4502. 8408-4502. Tá certo, tá aí na tela pra você. Meninos, obrigada aí pela participação de vocês, valeu mesmo. É possível sim as pessoas emagrecerem pelo menos um pouco até aí o verão pra enfrentar o biquíni. Dá. Obrigada pela participação. Valeu, muito obrigado.